A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o de dia. Lembrando a todos sobre o nosso bazar, que funciona na rua Diogo Álvares, número 133, a rua da Praça do bairro Benfica, com saída para a Nova Era. Funciona na Casa Espírita Maria de Nazaré. O bazar oferece roupas novas, seminovas, lavadas, passadas, por apenas R$2 a peça. E também temos calçados. Venham para cá, prestigiem o nosso bazar. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos para estudarmos e aprendermos juntos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então vamos ao nosso programa de hoje. Que Jesus nos abençoe. Meus queridos irmãos, vamos estudar sobre lutas contra o tédio. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Quando você pensar primeiro em você, Deus te atenderá por último. Quando você pensar primeiro no teu semelhante, Deus te atenderá primeiro. Em sua sabedoria eterna, Ele sabe que o mal crônico da humanidade é só o egoísmo. E por causa disso, permite a manifestação da queda, a somatização das ilusões, na tentativa de acordar a criatura humana de sua hipnose espiritual. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre lutas contra o tédio. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento, para serdes nova massa, já que sois sem fermento. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. A direção das casas espíritas não poderá perder de vista a motivação dos seus dirigidos. Deverá observar e avaliar sempre as necessidades dos trabalhadores e cooperadores da seara onde militam. Isso é imprescindível. Obviamente que não conseguirá satisfazer a todos, mas poderá, de maneira hábil, perscrutar desejos e vocações a fim de distribuir as tarefas com coerência e objetividade. Alguns serviços podem tornar-se absolutamente enfadonhos depois de certo tempo, aumentando a insatisfação dos servidores. É natural que as pessoas, quando chegam a determinadas crenças religiosas, não precisa ser mesmo a nossa, às vezes chegam com muita vontade, têm uma empolgação, não é? Parecem que nasceram exatamente para aquilo, mas com o passar do tempo começa a desanimar-se, a esfriar-se, né? Não ouvindo com mais frequência. Então temos que observar muito bem isso, mudar a pessoa de função,
descobrir realmente o que ela tem mais interesse. Tudo isso compete aos dirigentes, permitindo-nos, porém, espontaneidade e certa dose de autoexpressão aos ceareiros. Eles se sentirão encorajados a manifestar o conjunto das coisas indispensáveis à manutenção de seu bom ânimo. Existem necessidades básicas, como por exemplo, consideração, atenção, segurança, proteção, estima e amor cristão. Outras necessidades existem, porém, de acordo com as tendências pessoais das criaturas, isto é, as consideradas de realização pessoal, que poderão ser supridas se o líder da instituição as perceber e também compreender. Então, compete àqueles que estão à frente, nos cargos de presidência dessas instituições, a observarem, os profitentes, principalmente aqueles recém-egressos de outros segmentos religiosos. Uma agremiação muito autoritária, onde a mensagem é obedeça a tudo que o mandam fazer, não traz motivação aos seus cooperadores. Dar a eles encorajamento para ser pensadores cristãos independentes é proporcionar-lhes uma ferramenta importante contra o tédio e o trabalho enfadonho. Duas coisas danosas, né? É o tédio, também aquelas coisas enfadonhas que incomodam, que não somam mais, que desgasta. Tudo isso a gente tem que ficar ali observando. Supridas as necessidades de realização íntima, os companheiros serão motivados à produtividade e ao envolvimento cada vez maior no trabalho do bem. Tarefas devem ser distribuídas, às vezes até redistribuídas, para que cada cooperador possa exercer a função com a qual tenha mais afinidade. Purificai-vos do velho fermento para ser de nova massa. Foi o que recomendou Paulo de Tarso. Encontraremos novo fermento desenvolvendo o espírito de equipe, aliviando o tédio uns dos outros, dividindo a carga da rotina e buscando, como alimento invisível contra a monotonia, os valores de nossa alma, núcleo de forças constantes influenciando nós mesmos e também os demais. Então observem quão importante essas informações para aqueles que estão à frente desses trabalhos. Continuemos trabalhando, renovando nossas energias, exterminaremos nossas fadigas, forças que hoje se exteriorizam de nosso labor, perseverantes voltarão em breve tempo ao centro de nossa atividade do amanhã, dando-nos reconforto inesperado. Portanto, os dirigentes das casas espíritas nunca deverá se apresentar como aura da infabilidade. Somos todos livres, meus irmãos. A qualidade ainda é inexistente na terra, mas sim com um companheiro de serviço no bem que usa sua experiência aliadas às inspirações dos espíritos superiores. O bem maior estará intuindo o líder. Ele, porém, deverá observar que as necessidades entre os irmãos são diferentes, razão pela qual convém colocar cada alma no lugar que lhe compete. Jamais deveremos olvidar que, acima de tudo, Jesus Cristo está no leme da embarcação de nossa vida. Comandante distribui os serviços de navegação e os ceareiros observam as regras e decisões que assumiram espontaneamente, enquadrando-se com seus valores pessoais para se tornarem eficientes e produtivos marinheiros do bem. Informação deixada pelo nosso querido irmão Batuira. Outrora ele foi inútil, mas doravante será muito útil a ti, como se tornou para mim. Filemon, capítulo 11. O apóstolo Paulo sabia que no futuro se poderia extrair coisas úteis de coisas aparentemente inúteis. O fracasso ajuda a gerar o êxito. Aceitemos nossas perdas e jamais desanimemos ante o serviço do bem. É imperioso valorizarmos tanto a escassez como a abundância, tanto o erro como o acerto, pois sempre é possível aprender alguma coisa em qualquer situação. Quando doamos nossa boa vontade e nossa melhor intenção e fracassamos, imediatamente devemos nos perguntar: o que a divina providência está me ensinando? Então, meus irmãos, nem sempre com sucesso estamos aprendendo. Às vezes
nos desafios da vida, aprendemos muito mais. O verdadeiro insucesso reside em não tirarmos o devido proveito dos fatos para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, o fracasso, na verdade, ele é um somatório de experiência tão grande e tão válida que ele serve de alicerce para o futuro, né? Degraus de uma nova escada de subida. Temos que tirar daí essas experiências valiosas. Se o erro foi grave, é um motivo para nunca mais cometê-lo. Então você aprendeu, é uma lição aprendida. Êxito e derrota são duas bandejas que retêm matérias-primas diferentes, mas que nos conduzem ao mesmo legado sublime, que é o aprendizado. A humanidade precipitada, entretanto, identifica na primeira o manjar mavioso da vitória e na segunda experimenta o alimento insalubre da derrota, né? Então a vida é cheia de altos e baixos. Um dia as coisas estão muito boas, outras vezes nem tanto. Mas sabemos, estamos vivendo num mundo de provas e expiações e que muitas vezes precisamos passar por certos percalços para a nossa aprendizagem. Erros têm muito a nos ensinar. Eles nos propiciam ocasiões marcantes para o crescimento interior. Todos aqueles que se encontram ajustados ao entendimento das leis divinas passarão a dar igual importância aos acertos e desacertos e usá-los em prol dos empreendimentos idealizados. O sábio aprendeu que o êxito de hoje muitas vezes foi a ruína do ontem, e onde vacilamos agora, amanhã deslancharemos. Em nossos compromissos com a administração do Grupo Espírita, não devemos sublinhar os fracassos dos outros e os nossos, mas avaliá-los como proveitosas experiências adquiridas. Certos projetos poderão não ter alcançado o resultado que gostaríamos que tivessem. Contudo, o revés, indubitavelmente, nos colocará um pouco mais perto do sucesso. Se criticarmos impiedosamente os colaboradores responsáveis por um fracasso em alguma empreitada de assistência ou de organização interna, esperamos duas prováveis consequências: a intensificação do sentimento de vergonha, frustração e embaraço, ou a hesitação, inibição e resistência em tentar algo novo, ou a continuidade da mesma tarefa. Ante as crises e desajustes da equipe, encorajemos os companheiros do labor espírita, exaltemos os aspectos positivos do esforço mal sucedido e incentivemos todos a avançar sem esmorecimento. Adicionemos mais trabalho às nossas já existentes incumbências e Deus nos abrirá nova caminhada de acesso ao refazimento. Como dirigentes, poderemos vir a ser classificados mais como críticos do que orientadores, mais como condenadores do que socorristas. Podemos vir a adotar uma postura que afastará as pessoas, evitando que nos procurem para relatar seus desenganos e pedir-nos aconselhamento. A tentativa de se protegerem contra nossas críticas se fecharão completamente. Devemos dar todo o apoio e crédito aos que tentaram e não alcançaram êxito, pois a grande maioria nem ao menos lança as mãos no empreendimento e tem medo só de tentar. Diante de quaisquer desafios ou reveses, esbocemos um sorriso esperançoso e promissor e sigamos avante, contando com as bênçãos do mais alto. Entendemos que o orientador não pode conduzir-se como um cego perante as coisas negativas, desviando constantemente os olhos dos fracassos e das atitudes errôneas. Quando tiver que lidar com o insucesso ou opinar sobre ele, deverá enfatizar ao grupo o lado positivo, ou seja, o ensinamento que se esconde por trás daquela ocorrência infeliz. Portanto, a mensagem é: na presença de tempestades e aflições, de ventanias e fracassos, trabalhemos servindo sempre, porque em todo tempo ou em qualquer situação, a atitude certa é a positividade. A destreza de extrair o bem do aparente mal vai gerar uma excelsa substância à afeição do tesouro valioso, que energizará os trabalhadores do Evangelho, conduzindo-os ao dever bem cumprido e às excelências da edificação do reino dos céus na terra. Nosso irmão Batuíra que nos mandou essa mensagem e essa orientação.
Falando um pouco do edifício divino, o prédio de uma sociedade espírita não deverá fugir aos padrões usuais das construções de alvenaria existentes na comunidade. Sua arquitetura poderá acompanhar as linhas tradicionais ou atender aos aspectos modernos, segundo o gosto e preferência de seus associados, observados, porém, em qualquer caso, os aspectos de nobreza e sobriedade. Entretanto, toda e qualquer instituição cristã deve se apresentar sem ostentações arquitetônicas desnecessárias, resguardando a simplicidade, quer dizer, o bom gosto somado à discrição, à harmonia e à segurança. Quase sempre integramos de forma unilateral uma sociedade espírita, visualizando-a externamente com suas construções físicas, auditórios, salas, corredores, escritórios e demais acomodações, não dando a devida importância às suas construções invisíveis. Na maioria das vezes, não registramos claramente a influência benéfica que assimilamos, automática e inconscientemente, no contato com a mensagem inarticulada que paira sobre suas dependências. O amor dirigido às pessoas, o hábito saudável e cotidiano da prece, a tarefa do intercâmbio espiritual socorrista, a divulgação da boa nova, o serviço do passe e a relação de fraternidade ali desenvolvida impregnam as paredes físicas de substâncias curativas, além de aumentarem as possibilidades de uso de recursos tecnológicos utilizados pela espiritualidade maior em benefício dos frequentadores. Somos atingidos sem interrupção por forças energéticas extremamente fortes e positivas, oriundas do nosso intercâmbio com a invisibilidade na casa espírita. Portanto, o centro espírita cristão eleva-se e ultrapassa os limites físicos, demonstrando assim sua transcendência, pois atinge as instâncias superiores do amor e do conhecimento. Educandário de luz favorece o raciocínio lógico aliado ao bom senso, bem como o enobrecimento da intelectualidade, proporcionando às mentes o conhecimento superior. Oficina da caridade fornece agasalho, roupas, farnéis, remédios, alimentando e protegendo os que vivem na penúria e na nudez. Farmácia da alma promove a cura aos doentes do corpo, mas estabelece, acima de tudo, as metas para não mais adoecerem, revigorando-os com os ensinamentos espirituais. Biblioteca abençoada proporciona ambiente adequado e tranquilo à leitura, à pesquisa e à análise, com livros e periódicos que regeneram e esclarecem para a eternidade. Estalagem fraterna acolhe e socorre os cansados e desnutridos, dando-lhes guarida perante as lutas expiatórias e as dores provacionais que enfrentam. O grupo espírita nos dá suporte para discernirmos e mais para aprendermos a viver melhor, além de nos reerguer da estagnação e da cegueira interior, rumo aos planos superiores da vida maior. A firme determinação diante dos postulados espíritas nos proporciona serenidade íntima para que possamos triunfar sobre as sombras que nos envolvem há séculos. As luzes espargidas por esse templo de amor nos favorecem a redenção de nossas almas, bem como a emancipação espiritual que tanto almejamos. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de superficialidade, quando os templos eram monumentos luxuosos e enormes, oferece a receita substancial aos aprendizes do Evangelho. Podemos concretizar nossas necessidades de conforto e beleza. Isso bom e natural. Todavia, necessitamos, além de tudo, de algo muito mais importante: coedificar em nós mesmos a habitação de Deus no Espírito. Reconhecendo em nós próprios a morada divina, também identificaremos nas estruturas íntimas de uma casa de Jesus, tal como se qualifica um centro espírita, o cristianismo restaurado entre as verdades sem máculas, onde reina o amor que salva, educa e transporta as almas da terra para os céus infinitos. Inúmeras criaturas que se aproximam dos operários leais do Senhor não passam de desequilibrados faladores. É essencial prudência e vigilância para que não nos transformemos a mente em vaso de entulhos e ruínas. Saber ouvir para decidir bem.
Nas organizações espíritas, convivemos no curso de suas atividades diárias com companheiros que nos trazem as mais diversificadas mensagens pessoais, obrigando-nos a refletir a respeito das solicitações que nos alcançam. Necessário é saber guiar-nos com o coração amparado pelos planos maiores, ligados nas realidades dos fatos, e não nos influenciar pelas fantasias e queixas enfermiças. Ouvir com habilidade é perceber a atmosfera fluídica que envolve os outros. Usemos todos os sentidos aliados à intuição. Prestemos atenção às palavras, ao volume e ao tom de voz da pessoa atendida. É preciso ir além da verbalização para compreender o conteúdo e a intenção do interlocutor. Às vezes, o sentimento é muito mais explícito e, por isso mesmo, muito mais enfático do que as próprias palavras. A capacidade mais importante na comunicação é saber ouvir. É interessante notar que aprendemos a escrever, falar e ler, mas quase nunca nos ensinaram a ouvir corretamente as verdadeiras intenções que envolvem as palavras. Quando utilizamos somente a estrutura da audição, desprezando as forças sutis da alma, nunca chegamos às profundezas da percepção do espírito. Escutar é simplesmente manter um diálogo convencional, passageiro e corriqueiro. Ouvir, porém, é embrenhar-se na troca de alma para alma, em que a essência realmente age com sintonia e inspiração. Não podemos nos esquecer de que o nosso objetivo é ouvir, para que, obtendo uma noção clara do que a pessoa está dividindo conosco, possamos aconselhá-la o mais corretamente possível. É fundamental que o orientador procure entender o que está sendo transmitido, evitando argumentar, recriminar, inquirir ou dar respostas apressadas e irrefletidas. Quem orienta deve aprender a captar tanto visual como auditivamente, controlando suas emoções e a tendência de responder antes que a criatura termine sua exposição. Para podermos induzir uma comunicação aberta entre companheiros que nos procuram, comecemos antes de tudo por nós mesmos. Sejamos francos e acessíveis nos contatos pessoais. Se o dirigente se fechar ou mostrar-se reservado, certamente encontrará a mesma dificuldade no comportamento do outro. A prece, aliada à inspiração dos bons espíritos, dará o significado e a verdadeira intenção do intercâmbio verbal. Em nossas atividades evangélicas, o êxito do atendimento depende da atenção ao que foi dito ou feito, bem como da forma como agimos e auxiliamos diante do problema relatado. O apóstolo João recomenda a necessidade de ouvir o que o Espírito diz. Entendia que somente dessa forma é que se pode utilizar com sabedoria do silêncio ou da palavra, diferenciar com segurança a sombra da luz e separar com sensatez o joio do trigo. A luz do mundo ouvia espiritualmente as situações, portanto, auxiliava sem ofender, esclarecia sem ferir, ensinava sem perturbar. O Cristo Jesus instruía falando e exemplificando. Os homens que exclusivamente o escutavam não absorveram suas lições imorredoras, porém, todos aqueles que o ouviram em espírito e verdade impressionaram suas almas para a eternidade e se converteram em plenitude. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Quereres de uma alma. Naquela manhã ela saiu para caminhar, respirando o ar fresco, ainda não escaldado pelo sol forte. A cidade estava vestida de flores. Verão de dias quentes. Árvores frondosas de verde renovado na estação primaveril. Enquanto andava, pensava, como em tantas outras manhãs, a respeito de sua própria vida. Os pensamentos foram se organizando e intimamente foi dizendo para si mesma. Ou talvez fosse uma prece ao Todo-Poderoso, Pai e Criador. Nem ela mesma tinha certeza. As frases foram brotando, sinalizando seus anseios. Eu queria poder entrar nesse supermercado enorme e não somente ficar olhando as prateleiras bem montadas, desfilando produtos selecionados. Eu queria simplesmente poder adquirir tudo que me encanta aos olhos e acelera minha vontade consumista.
tudo que fosse chamativo, lindo. Latas decoradas de várias maneiras, com biscoitos de sabores exóticos. Vidros de compotas de frutas, de geleias, frutas frescas importadas de lugares distantes. Queria passar pela banca das flores e toda semana comprar flores novas. Esses ramalhetes montados com primor por mãos habilidosas. Com eles, perfumaria e encheria de cores o ambiente de minha casa. Como gostaria de entrar na perfumaria e escolher aquele perfume espetacular, sem preocupar-me com o preço, e andar pelo shopping, ostentando a sacolinha personalizada como um tesouro. Aliás, shopping deveria ser um lugar em que eu pudesse ir para usufruir muitas coisas. Das lojas de doces, pães e broas importados, às dos calçados, das roupas finas. Não somente admirar a beleza, a textura, o cuidado nas vitrines, mas sair de mãos cheias, além de encantar os olhos. Eu queria tantas coisas. Viajar, andar por terras longínquas, cheias de história, de mistérios, de encantamento. Visitar castelos em que viveram reis, rainhas e princesas, com seus dramas, suas alegrias e tristezas. Visitar lugares em que respiraram gênios da humanidade, que legaram ao mundo o melhor de si. Alguns deles que estiveram aqui por algum momento, somente para nos beneficiar com sua criatividade. Lugares de beleza natural, lugares criados pela inventividade humana, no alto de morros, beirando penhascos, em vales encantadores. Seria enriquecedor conhecer a história em loco, peregrinando além das páginas de livros ou dos vídeos paradisíacos que a tecnologia oferece. Eu queria tantas coisas. Enfim, como nada disso me é possível, agradeço Deus por receber a sua brisa da manhã, o seu sol brilhante e a chuva generosa. Agradeço pelo ar que respiro abundante, pela possibilidade de andar, pela riqueza do meu pensamento, pelo brilho do meu olhar. Obrigada por me teres criado, me permitires viver tantos anos. Obrigada pelos meus pais, pelo meu lar, com tudo que tem e com tudo que lhe falta. Obrigada pela escola, pelos amigos, joias preciosas que me ofertam o doce abraço do carinho, o afago da ternura, um sorriso, uma flor. Finalmente, Deus, obrigada por permitires que eu, simplesmente, extravase os desejos de minha alma um tanto inquieta. Obrigada por me deixares sonhar. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, rogamos-te mais uma vez um amparo para nós aqui no programa e todos os nossos queridos irmãos ouvintes sintonizados com a nossa emissora, com o YouTube. Sabedores que sempre falamos aqui de sua mensagem consoladora, que é o Evangelho que nos consola e também nos liberta das nossas mazelas, buscando um caminho reto, uma conduta moral. Portanto, Senhor, Tu és o sol de primeira grandeza, a qual todos nós devemos espelhar e seguir-te, o caminho que Tu mesmo nos ensinaste há mais de 2000 anos. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje junto com você. Estamos aí estudando e aprendendo sempre, tentando penetrar nesse caminho traçado por Jesus, que é o caminho do bem, que é o caminho do amor, que é o caminho da paz. E para isso nós precisamos estudar e aprender sempre. Obrigado a todos os irmãos, a todos os ouvintes, pela companhia, e estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico,
A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.